Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 18. Aleluia! Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Vamos entrar em um assunto maravilhoso. E eu quero que você saia daqui impactado, não pelo pregador, mas por aquele que foi pregado. Não simplesmente pregado aqui nessa noite, mas pregado no madeiro, o qual não vou me esforçar ao máximo para transmitir nessa noite a verdadeira, genuína e original mensagem da cruz. Amém. Aleluia! Sinta a presença de Deus, irmão. Você está sentindo aí, igreja? É algo inexplicável. É algo que você não precisa ter a sua conta recheada de dinheiro. É algo que você não precisa nem estar completamente saudável. Porque a graça que emana, que irradia da cruz, vem sobre aquele tanto que é rico, quanto aquele que é pobre, tanto aquele que está saudável, quanto aquele que está enfermo. A graça, ela não faz acepção. O poder que emana daquela cruz é algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, mas mesmo assim ele nos permite sentir uma porcentagem nessa noite, em nome de... Só você que está entendendo, vai glorificando ao Senhor. Só você que está entendendo o teor desta palavra, o teor dessa mensagem, só você que está sentindo, glorifique ao Senhor aí onde você está. Oh, aleluia! Santo Espírito. Versículo de número 18 do Evangelho de João. Assim está escrito: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Segue-me. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia! Nós vemos na vida do apóstolo Pedro, até então o discípulo Pedro, porque em toda a trajetória de um homem, em toda a trajetória de uma mulher, em toda trajetória nós passamos por duas
fases. Diga comigo, 2 fases. A primeira fase é horrível. Até mesmo quando a natureza nos ensina, a primeira fase de uma lagarta é algo feio. É algo destruidor. Meu Deus, é algo destruidor. Eu nunca vi uma lagarta plantando. Eu nunca vi uma lagarta regando. Eu nunca vi uma lagarta cuidando, zelando, mas no entanto eu vejo uma lagarta Todo mundo tem medo, nojo de uma lagarta. Olha só que interessante. Nós podemos nessa noite ligar essa primeira fase dessa lagarta também com a primeira fase do discípulo Pedro. Bem sabemos que quando Jesus Cristo ele chama Pedro, ele passara a noite inteira pescando. No dia seguinte, ele chega revoltado, e você já percebe que Pedro ele era alguém que era profissional naquilo que ele fazia. Mas naquela noite, aprova o Senhor não permitir nem sequer um cardume de piaba naquela praia, naquele lugar. Você sabe por quê? Porque eu entendo que Deus, Ele trava caminhos para que você tenha o encontro com Ele. Olha só que coisa mais linda. Mesmo você sendo ainda uma lagarta. Mas a lagarta, ela também é o quê? É um animal que rasteja. Na primeira fase de um homem, na primeira fase de uma mulher que dá-se início no evangelho, é uma fase de rastejo. Um dia desse, minha esposa estava falando para mim a letra do hino do pastor Samuel Mariano. E se você não dá conta de correr, não dá conta de andar, então rasteja. Porque na primeira fase de um homem, na primeira fase de uma mulher, você vai aos trancos e barrancos. Assim era com Pedro. Não se engane. Na primeira fase de um homem, ele passa a noite inteira pescando, mas não pesca nada. Mas no dia seguinte ele tem um encontro com a vida. E não é simples vida humana, é a vida eterna. Mas ele não consegue enxergar. Por quê? Porque ele está se arrastando. Olha só que interessante, igreja. E de repente ele tem um encontro com a vida, e a vida diz para ele assim: olha, volta e joga, lança de novo. E ele, porque ele é um homem sofredor, um homem profissional, ele diz: mas eu não pesquei nada. Mas em cima dessa palavra aí eu vou, sabe por quê? Porque mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo o teu projeto, o teu plano sobre a minha vida, mesmo eu não reconhecendo o Senhor, em cima dessa palavra eu vou lançar a minha rede. E ele foi e lançou a rede naquele grande dia. Ele pescou tanto que ele teve que dividir. Irmão, por isso que você consegue entender pessoas chegando na igreja e no primeiro, segundo, a primeira semana, primeiro mês, ele consegue milagre. Você sabe por quê? Porque ele lança a sua sorte sobre a palavra de Deus, sobre a vida dele, mesmo ele não entendendo nada, mas ele lança. Aleluia, ele lança a palavra, mesmo ele sendo uma lagarta espiritual. Olha só, quem está entendendo, glorifica o Senhor aí, irmão. Ei, você vai entender mais. Como lagarta, ele não consegue olhar para o alto, ele só vê chão e poeira. E ele começa então, irmãos, a ouvir, porque a vida diz para ele: olha, segue-me, porque eu farei de você o quê? Pescador de homens.
E ele larga tudo e vai, mesmo não sendo convertido, mesmo ainda sendo uma espécie de lagarta, ele continua. Irmão, ele continua. Porque como lagarta, entenda isso, nós precisamos entender, igreja, que crente terreno é lagarta. Até recebe milagre, mas enquanto é lagarta, jamais irá voar, jamais irá estar nas alturas, nos céus, recebendo a glória do Senhor na sua plenitude. Como lagarto, o crente Pedro, ele está na festa onde Jesus transforma água em vinho. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. Como lagarto, ele está na sua casa, com a sua esposa, seus filhos e sua sogra. E Jesus então, olha, tem misericórdia e cura a sua sogra. Como lagarto, ele passa por muitas coisas, mas ele só consegue enxergar aquilo que está nivelado à sua altura. Ele só consegue enxergar aquilo que está aos seus olhos. Pedro então começa a andar com Cristo. De repente Cristo está no barco, mas faz milagres, prodígios. Mas de repente os seus discípulos vão e o deixam para trás. Mas no meio da noite Jesus Cristo vem o quê? Caminhando sobre as... E Pedro olha para ele e os seus discípulos e começam a tremer. Ah, meu Deus, sabe por quê? Porque são terrenos. A Bíblia nos ensina e te ensina que eles olharam para Jesus sobre as águas e disseram: ai meu Deus, é um fantasma, é um espírito para nos assombrar. Por quê? Porque crente terreno acredita nesse tipo de coisa. Crente terreno acredita em macumba. Não que essas feitiçarias não existem, sim, mas aquele crente que é do alto, macumba, feitiçaria não pega. Você sabe por quê? Porque feitiçaria não pega em Jacó. Não pega em Jacó e não pega em Jacó. Entenda isso. Só tem uma forma de você se livrar dessas coisas: sendo crente do alto, não crente da terra. Ei, igreja. Mas Jesus olha para eles, eles olham para Jesus e Jesus grita: psiu, sou eu mesmo. Crente da terra escuta Jesus falar, lança a rede, recebe milagre, mas pela segunda vez ele torna a não reconhecer aquele que é a vida eterna. Você sabe por quê? Porque é crente da terra, crente somente do pó, crente aqui da terra não consegue enxergar aquilo que é do alto. Entenda isso. Jesus então fala para ele: vede que sou eu mesmo. E Pedro então permita que eu vou até aí. Ah, irmão, o que eu vou dizer para você agora é fortíssimo. Jesus tem momento em nossas vidas, pastor Cário, que enquanto éramos lagartas, Ele nos permite sentir um pouquinho da graça eterna. Você sabia disso, sim ou não, irmãos? Deus, Ele nos permite, mesmo nós sendo crente da terra, terreno, crente limitado, Ele nos permite sentir a glória em parte. Pedro então fala: então me permita ir até aí, se é tu mesmo. E ele disse: então vem. Você vai entender algo tremendo agora, irmão. Pedro então põe o seu pé direito na água, põe o seu pé esquerdo na água e começa a andar. E começa a andar. Por isso que você consegue entender que há pessoas que entram por essa porta e começam a andar sobre o desemprego, começa a andar sobre a enfermidade, começa a andar sobre o fofoqueiro, a fofoqueira, sobre perseguição na casa, começa a andar sobre tudo. Mas há um dia em que ele diz assim: eu não acredito, é eu mesmo. E ele afunda, porque ele começa a olhar para a sua pequenez. Ele começa a reconhecer que ele é pequeno e que ele é indigno daquilo tudo. Então ele afunda. Assim foi com Pedro. Ei, igreja, assim foi com Pedro. Mas esse Jesus aqui, depois de tudo isso que ele fez com Pedro,
Ele então foi entregue. Mas antes de ser entregue, ele olha para Pedro e fala bem assim: olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem, o homem será entregue aos seus inimigos. E a lagarta então olha para Jesus e fala, o Pedro carnal fala, de maneira nenhuma isso te acontecerá. E Jesus então fala para ele, para trás de mim, Satanás, porque tu só cogita das coisas dos homens. Ei, existem, o que eu quero no Senhor dizer para você, é que existem lagartas que não conseguem se transformar em borboletas. E essas lagartas são aquelas que não aceitam o Cristo na sua essência. Essas lagartas são aquelas que também são chamadas de joio, que só está ali por quê? Porque está amaranhado nas raízes do trigo. E Jesus, contando essa parábola, diz que veio o semeador e lançou o trigo, e na calada da noite veio o inimigo e lançou também a semente do joio. E ambos cresceram e elas são quase que idênticas. Uma das únicas formas de você descobrir é que a semente do trigo, ela tem núcleo, ela tem trigo, mas a semente do joio, ela é vazia, é enganosa. Entenda isso, igreja. O Senhor está mandando dizer para você que existe uma lagarta do teu lado, que está te lançando para o chão, que está te derrubando, que toda vez que você consegue algo no Senhor, essa lagarta diz que você não é merecedor, que você não é merecedora. Ei, igreja, repreende isso no Senhor, porque você não, nessa noite, você vai entender que você não nasceu para ser lagarta. Ei, entenda isso. Jesus, então, meus irmãos, repreende Satanás na boca de Pedro, porque aquilo que ele veio, ele cumpriu. E olha só, igreja, a Bíblia diz, e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Esse Jesus, então, ele é crucificado. Eu estou correndo, esse Jesus é crucificado, mas esse Jesus agora, ele ressurreto, ele aparece, aleluia, aos seus discípulos, mas ele tem um diálogo excepcional, especial com Pedro. Ele aparece a Pedro e ele tem um particular tremendo, sabe por quê? Porque quando Pedro era lagarta, na noite em que o Senhor foi traído e morto, o homem carnal, essa lagarta da terra, chamada Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. A primeira, alguém olha para ele e fala assim, vem cá, você não andava com ele? Ele diz, de maneira alguma, você está errada. A segunda vez ele diz, era tu mesmo, tu se veste igual eles? Nem conheço. Na terceira vez, o galo canta. Mas agora esse Jesus, ele volta ressurreto, depois de 3 dias. Ele começa então a falar algo tremendo com Pedro. Ele tem um particular com Pedro, e a primeira coisa que ele pergunta para Pedro é: Pedro, tu me amas? Está aqui. Versículos anteriores. Pedro, então, da boca, rapidamente responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus então fala: cuida dos meus cordeirinhos, as criancinhas no Senhor. A segunda vez então ele pergunta a Jesus novamente: Pedro, tu me amas? Pedro então, receoso dentro de si, começa a se indagar, a se perguntar: mas por quê? É a mesma coisa de quando o irmão me perguntasse: pastor, o senhor pode pregar no culto de missões? E eu dizer assim: é culto de missão mesmo, irmão? O irmão E eu converso mais um pouquinho e falo: mas tem certeza que é culto de missão?
daqui a pouco o irmão vai querer ficar com dúvida. Espera aí, pastor, deixa eu olhar na agenda aqui para ver se é culto de missão mesmo. Jesus, ele estava perguntando porque a resposta de Pedro foi rápida. Pedro não parou para analisar o teor, o peso, as consequências da sua resposta. Porque eu vi aqui o nosso co-pastor pregando que nós temos que viver aquilo que nós pregamos e pregarmos aquilo que nós vivemos. Eu lembro uma história rapidamente aqui, que o pastor e os irmãos, toda vez que saía de casa, o vizinho, ele convidava, falava assim: ô varão, vamos para o culto vai ser uma bênção. E o varão falou: sou pastor, não posso não, porque hoje eu estou lendo um livro, e hoje eu não posso perder esse livro, de ler esse livro. E passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, todas as vezes que o pastor perguntava para ele: vamos para o culto? E ele dizia: não posso, pastor, porque eu estou lendo um livro. Um belo dia, um culto maravilhoso, e o pastor fala: tem alguém para Jesus nessa noite? Quem levanta? O vizinho dele. E veio. Quando o vizinho veio, o vizinho falou para ele assim: eu posso dar um testemunho? Ele disse: sim. Há um ano, o meu vizinho, o pastor, me chama para vir para a igreja. E eu sempre tenho falado para ele que estou lendo um livro. Sabe que livro é, irmãos? A vida dele. A vida do pastor, todo dia eu olhava se o pastor andava na linha. Eu andava se os filhos dele andavam na linha. Eu olhava se a esposa dele andava na linha. E eu vi que esse realmente é um crente. E eu quero ser apacentado por esse crente que vive a palavra de Deus. Ei, o que está faltando nos dias de hoje, meu irmão, é viver a palavra. Está assim de pastor, está assim de obreiro, está assim de missionário que só tem o cargo, só tem a credencial, mas não é credenciado a falar de Jesus. Pedro era esse crente. Ele andava com Jesus, ele estava com Jesus, mas ele era um crente terreno. Sabe o que é crente terreno? É quando alguém te afronta na rua, você puxa uma faca e arranca a orelha dele. Foi assim que Pedro fez com o soldado que veio prender Jesus. Ei! Entenda isso. O homem carnal faz coisas carnais. E o que é da carne? Frutos da carne, Gálatas capítulo 6, Coríntios capítulo 6, hein, irmãos? Muita coisa ruim. É tanta coisa ruim que eu não vou nem falar aqui para não estragar a pregação. Mas Jesus estava perguntando para Pedro: tu me amas? Você sabe por que Jesus perguntou isso para Pedro? Porque quando Jesus ainda estava com Pedro, Pedro chega para ele e fala assim: mestre, eu vou contigo até que, se preciso for, vou dar a minha vida. E Jesus olha para ele, porque Jesus é tremendo, irmão. Jesus, ele não olha como eu olho. Jesus não olha como você me olha. Ele olha para dentro. Aleluia. E ele sabe se aí dentro tem trigo ou se aí dentro tem joio. Mas eu quero te fazer um convite nesta noite, igreja. Que Pedro, ele tendo ouvido Jesus dizer: tu me ama, pela segunda vez, ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. A primeira vez foi cordeiros, mas a segunda vez foi ovelhas. Pedro, então, ele fica mudo e Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele diz, baixando a sua cabeça, entristecendo o seu semblante, e ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele então disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, ele fala algo tremendo. Ele diz assim, e quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos.
Pedro estava mais uma vez na frente da vida. Agora a vida ressuscitada, a vida ressurreta, a vida eterna. E mesmo assim, Pedro ainda não era convertido. Ainda assim, Pedro ainda era uma lagarta que ficava se arrastando em busca de algo maior, de algo melhor. Você sabe por quê? Porque por mais que você tente, se você não se converter, você só vai estar perto da presença, e nunca a presença vai estar dentro de você. A Escritura diz, irmãos, nos 3 evangelhos, sobre missões, sobre o ide. Mateus capítulo 28, versículo 19 está escrito: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as tudo isso que eu tenho vos dito, né? Olha só, irmão, o ide. Marcos capítulo 16, versículo 15, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê, será? Porém, aquele que não crê, será? Meu Deus, irmãos. Mas e o Lucas? Lucas também fala sobre isso. Lucas fala sobre o ide no capítulo 24, versículo 40 até o 48. Mas ele diz assim, olha, no versículo 43 ele diz: são estas palavras que eu vos disse estando ainda convosco, que havia do Cristo vir, padecer, sofrer, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados, começando primeiramente por Jerusalém até os confins da terra. Isso é missão, ele nos deu uma missão. Escute isso, os 3 evangelhos nos ensinam sobre missão, sobre o ide, mas aqui há um ide especial para Pedro: cuida das minhas ovelhas. Um dia desse, o irmão estava no meio da pregação, antes da pregação, perdão, e o irmão dirigindo o culto, ele diz: amanhã na escola dominical nós vamos falar sobre salvação individual. Eu falei: meu Deus, eu queria pregar sobre isso, agora eu não vou poder mais, porque é a escola dominical, eu vou estragar com a escola do irmão. Você sabe por quê? Porque nós, crentes egoístas que somos, vaidosos que somos, nós acreditamos por um bom tempo que a salvação era individual. Não é. Se você achar que a salvação é individual, você não é um crente salvo. Porque o que me faz salvar, correr, evangelizar, pregar, é ter essa missão, porque eu recebi o amor de graça, e de graça eu tenho que levar, eu tenho que distribuir. E crente que é salvo não consegue ficar calado na escola, crente que é salvo não consegue ficar calado no banco, no trabalho, no serviço, não consegue ficar calado, porque crente salvo é um missionário aonde quer que esteja. Ei, as crianças são missionárias lá na escola. Coleguinha fizer alguma coisa errada, fala assim: olha, Jesus te ama. Quebra Satanás já na escola, no primário, quebra na creche, aonde quer que você for, você vai quebrar as forças do inimigo. Sabe por quê? Porque você é um missionário. Aleluia, irmãos. Pedro recebe do Senhor então dizendo assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia nos ensina então que sai um grupo de 120 almas e entram no cenáculo e ficam 40 dias e 40 noites orando, buscando, louvando, orando, buscando, louvando, buscando. Ei, é muita unção. 40 dias depois vem um vento como que impetuoso, abrindo, saculejando as portas, as janelas, e aquele vento não entra simplesmente no ambiente, ele entra nos corações, nas vidas. Há transformações, e a Bíblia me ensina e te ensina que naquele dia Pedro deixou de ser uma lagarta e se transformou numa linda borboleta missionária da obra do Senhor. E é isso que você
você precisa viver nessa noite. Eu não vim aqui, irmão, para mudar a tua vida, porque quem vai mudar a tua vida é o Espírito Santo de Deus, que vai transformar você. Pastor, eu tenho lutado há tanto tempo, mas eu não consigo buscar, eu não consigo sentir Deus. Hoje à noite você vai deixar de ser lagarta, você vai deixar de se arrastar, e vai haver uma metamorfose na tua vida. E através dessa metamorfose, você irá transformar a tua casa, você irá transformar a tua escola, você irá transformar o teu serviço. Aonde quer que você for, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Ei! Vai deixar de ser lagarta. Pedro deixou de ser lagarta. Ei, igreja, a Bíblia nos ensina que Pedro, quando deixa de ser lagarta, ele começa, então ele se levanta, sobe em cima, não sei, de uma pedra. Mas depois que, irmão, o homem que falou para Jesus não morrer por mim, por você, olha só, lagarta. Ei, o homem que, quando Jesus está sendo preso para cumprir a mensagem da cruz, ele puxa uma espada e arranca a orelha de um homem. O homem que nega Jesus por 3 vezes, agora ele está pregando. No livro de Atos capítulo 2, até o versículo 41, a escritura diz que quando ele fecha a boca, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ei, irmão, o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, que quando você sair daqui, se você encontrar alguém na rua, você vai estar tão impactado pela presença de Deus, que essa pessoa vai se render aos pés do Senhor. Mas para isso é preciso abrir a tua boca, para isso é preciso deixar de ser lagarta e se transformar em uma borboleta do Senhor. Ei, irmão, você está entendendo isso, irmão? Quem tem medo de borboleta? Criança ama borboleta. Quanto mais colorida, mais linda. Você sabe o que é isso, igreja? Eu lembro, quando eu não tinha Cristo em minha vida, eu via o mundo em preto e branco. Quem já assistiu algum filme em preto e branco? É horrível, sem graça. Eu olhava para as pessoas, para as coisas, para de nem de viver. Mas um dia eu encontrei Jesus. Um dia ele me encontrou. E quando ele chegou na minha vida, tudo ficou mais lindo, mais colorido. Quem quer ter essa metamorfose na sua vida? Irmãos, a verdadeira missão nessa noite é você entender a mensagem da cruz. Fica de pé em nome de Jesus.